muito boa tarde. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a esta sessão do Seminário Internacional de Estudos Globais. Hoje acolhemos e damos as boas-vindas ao Sr. Professor Dr. Oscar Dias, que é também membro do nosso Centro de Estudos Globais e é um ilustre professor catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, com uma vasta experiência profissional e de docência, tendo formado gerações de profissionais na sua área de especialidade, que é a otorrinologia, otorrinolaringologia, daqueles palavrões de medicina que são difíceis de dizer, mas que correspondem a grandes especialidades da medicina e que também tem a particularidade não só de ensinar e de cuidar daquilo que é a herança cultural científica, daquilo que são os progressos e das práticas de medicina no momento presente, mas também na ligação em Portugal, mas também com o mundo lusófono. E alguém que está particularmente interessado no acompanhamento do desenvolvimento da medicina no panorama dos países da língua portuguesa, com quem trabalha e acompanha muitos estudantes e investigadores. E, portanto, é uma pessoa que tem uma experiência e um saber vastíssimo na sua área de especialidade e que se interessa também pela medicina no seu conjunto, como ciência fundamental da cultura humana e que é fundamental também para perceber o desenvolvimento e o progresso da humanidade, como sabemos, e para a sua sobrevivência enquanto espécie no contexto da nossa macroevolução. E, portanto, é com muito gosto que o acolhemos cá. O senhor professor também tem projetos que vai desenvolver no âmbito daquilo que é a história global da medicina, que está em projeto e também se enquadra naquilo que é o ideário do nosso Centro de Estudos Globais e do nosso programa de doutoramento e pós-graduação em estudos globais. E, portanto, é com muito gosto e com muita honra que o acolhemos cá, damos as boas-vindas. Agradecemos à professora Anabela Rita o facto de ter feito esta articulação e esta ponte, como a professora Rita é uma pessoa que é uma extraordinária professora de literatura e investigadora na área da literatura, uma filósofa da literatura, mas também a construção de pontes académicas entre áreas científicas. E, portanto, aliás, a universidade é isto mesmo, o diálogo entre as mais diversas áreas científicas que permite construir um saber abrangente e integral em torno do ser humano, em torno do mundo e do cosmos. E, portanto, hoje é um dia também onde este diálogo interdisciplinar ocorre, com a presença e na figura do professor Oscar Dias, na relação com este mundo da literatura, da história, tendo a medicina agora por objeto de análise nesta conferência que nos vai ser oferecida pelo Sr. Professor Oscar Dias. Sr. Professor, muito bem-vindo. Obrigado também por ter aderido ao nosso Centro de Estudos Globais. É um enriquecimento extraordinário para o nosso centro e temos muito gosto em acolher e ouvir a sua conferência. Muito obrigado. Vamos dar início a esta conferência do Sr. Professor Oscar Dias. Eu farei uma breve apresentação e depois seguir-se-á a conferência. O professor Oscar Dias é professor catedrático da Faculdade de Medicina de Lisboa, Hospital Universidade de Santa Maria, desde 2013. Efetuou o seu doutoramento em 1991 com uma tese sobre surdez infantil em Portugal e teve um papel decisivo na introdução do estudo da genética molecular da surdez. Durante a sua vida profissional, o professor Oscar Dias desenvolveu intensa atividade na prevenção e diagnóstico precoce do cancro e no diagnóstico e prevenção da audição ao nível da saúde pública. Criou programas pedagógicos originais com forte envolvimento dos estudantes, o que justificou a atribuição do Prémio de Mérito Pedagógico da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. A dimensão pedagógica tem sido alargada a várias instituições, como, por exemplo, o Museu de História Natural e mesmo a outros países, promovendo programas de saúde global ao nível da pré-graduação. O seu contributo científico é amplamente reconhecido, sendo membro de sociedades científicas de elevado prestígio. Muito obrigada, Sr. Professor, por podermos contar consigo hoje com esta conferência.
Muito obrigado, Sra. Professora Joana Pinho. Em primeiro lugar, eu queria começar por cumprimentar o professor José Eduardo Franco e agradecer o caloroso convite para me juntar a vós e que justifica esta conferência, no fundo. De repente, estou aqui numa audiência que era impensável até há pouco tempo e fiquei fascinado e refleti, e quando o Sr. Professor José Eduardo Franco me pede para fazer uma conferência, eu pensei, eu tenho que fazer uma apresentação em que explica um pouco o porquê de eu estar aqui e um pouco da minha vida, porque de repente aterro aqui de paraquedas e no fundo, eu acho que é uma boa oportunidade de me apresentar e mostrar um pouco do que tem sido feito e como é que foi feito. E depois atrevi-me a escrever esta frase de título, a minha ideia de uma oportunidade extraordinária, porque, a meu ver, é mesmo uma oportunidade extraordinária pelo feedback que tenho tido das ações que foram efetuadas. Agradeço as palavras da professora Joana Pinho, agradeço imenso a presença da professora Anabela Rita, que também está em linha, e então vou começar a explicar como é que isto tudo começou. E isto tudo começa do outro lado da rua. Eu, no fundo, estou a pensar em reformar-me na Universidade de Lisboa, já falei ao reitor, ao seu vice-reitor, e comecei todo o procedimento e, no fundo, comecei a despedir-me dos projetos e atividades que eu estava a fazer, e há um sítio da universidade que é o sítio onde eu sinto mais o espírito da universidade, que é exatamente dentro do Museu de História Natural. É um sítio onde nós conseguimos integrar o que nós fazemos em cada uma das nossas áreas, mas no meio do saber imenso que é o que está tudo no museu, que representa simbolicamente muitas áreas do conhecimento. Portanto, vou aproveitar o convite do museu, que foi no Dia da Cultura Científica, em novembro de 24, e vou fazer, no fundo, uma conferência que seria um pouco a minha despedida. E para essa despedida convidei algumas pessoas que, uns puderam, outros não puderam, mas tive a sorte de pessoas muito, muito importantes em relação a mim poderem assistir. Falo do professor Mário André, que é o meu mentor, portanto, a pessoa com quem eu aprendi. Estava a professora Leonor Xavier, da Faculdade de Letras, que eu tive o prazer e o privilégio de conhecer na Comissão Doutoral de Enfermagem, e estava a professora Anabela Rita, uma professora que é um prazer colaborar com ela desde a primeira hora em que eu a conheci, que é uma fonte de entusiasmo e que nos dá uma alegria e nos explica o que é que nós estamos a fazer. Trabalhamos muito, mas às vezes nem percebemos bem o que é que estamos a fazer. E ela consegue enquadrar aquela atividade toda e dar-nos uma visão muito positiva das coisas. A sessão no museu foi muito simpática e eu fiz o que tinha que fazer, simbolicamente representou a minha última aula e fiquei surpreendido que 3 dias depois recebo um mail da professora Cristiana Silva, que, por sugestão da professora Anabela Rita e do professor José Eduardo Franco, me escreve a pedir o meu currículo, porque gostavam imenso que eu me integrasse a minha atividade na Universidade Aberta. Isto porque gostaram do que eu fiz, e a professora Anabela Rita, no fundo, num ato muito afetuoso, quis que eu continuasse a fazer o que fazia. E, portanto, eu ao princípio nem consegui reagir a este convite, porque ainda estava a pensar em sair de um lado e demorou algum tempo até perceber como é que eu ia reagir. E uns dias depois respondi a dizer que sim, e é com todo o entusiasmo portanto, que eu aceitei aproximar-me da Universidade Aberta, e é uma honra e um privilégio, sou professor, poder estar associado a um grupo de tão ilustres académicos. Eu estive a ver as atividades todas que vocês têm, é impressionante a atividade, e felicito pela dimensão da atividade que desenvolvem. E então, depois passei, o que é que eu vou falar? No fundo, o que chamou a atenção foi que eu tenho estado a organizar uns, que eu chamei workshops, que no fundo são assim uns eventos, em que se mistura, em que eu convido os estudantes de otorrino da lusofonia para partilharem um pouco, para fazerem pequenos trabalhos, e eu peço peço a ajuda de médicos sénior da minha geração para comentar esses trabalhos e dinamizar uma discussão.
E a experiência tem sido tão fantástica porque nos permite ver realidades diferentes e comparar e chamar a atenção para a parte positiva de cada uma destas apresentações. O que é extraordinário porque a medicina, os problemas que a medicina tem que responder em certos países não tem nada a ver com o que tem que responder no outro país. Isto é uma coisa que demora tempo a perceber. Um médico tem que estar preparado para resolver a realidade de uma determinada realidade e muitas vezes não está preparado para essa outra realidade. Tem sido tão bem recebido esta iniciativa que foi crescendo, os estudantes de medicina adoram e, no fundo, tem tido um impacto muito positivo nos estudantes de medicina dos vários países que intervieram. E, mais notável que isto, é o número de escolas médicas que se vão associando de ano para ano. Começou com uma universidade, duas, de repente temos aqui uma série de universidades, Angola, que tem muitas, Moçambique, e depois Cabo Verde, e depois fazíamos estas coisas, mas nem estávamos a perceber bem como é que isto estava a evoluir. De repente, há uma interpretação da nossa atividade, que numa das intervenções da professora Anabela Rita, que nos permite compreender que, na verdade, é um caminho a fazer. Bem, quando uma pessoa, na minha fase, tem que falar assim, eu tenho que contar como é que eu cheguei ao ponto a que a gente chegou e sou obrigado a fazer uma espécie de reflexão sobre o que tem sido a minha vida, no fundo. Chega 2025, na altura que me vou reformar, e quando olho para trás, muitas das coisas que eu vivi, no momento eu nem percebi o que é que tinha vivido. Tudo passa tão rápido, é uma intensidade enorme, nós vamos fazendo muita coisa, mas depois, quando se olha a esta distância, vejo como os primeiros momentos da vida de uma pessoa marcam o seu trajeto posterior. Vocês imaginam que eu tinha 17 anos quando aconteceu o 25 de Abril. Estava em Luanda, era aluno da Faculdade de Medicina de Luanda, fiz o primeiro ano e de repente ao 25 de Abril, uma situação que interrompeu muito do que estava a fazer e de repente, uns meses depois, estava aqui em Lisboa. E eu aterro, é assim, não é? É aqui neste. Ele não está a passar, não. Não sei. A terra, imaginem um jovem de 17 anos que vinha de uma terra pequena aterrar e vir parar a um hospital deste tamanho. Eu era estudante aqui, um choque, sentia-me perdido. Eu, na altura, vim, portanto, não tinha cá os pais, no fundo, e a gente olha para isto. Eu olhava para a estátua do professor Egas Muniz, que está à entrada, aquilo é impressionante, a presença que aquilo tinha em relação a mim. Porque eram figuras icónicas, que a gente só ouvia os nomes, e de repente vemos uma estátua enorme, um hospital gigantesco, deve ser a maior construção do Estado português, em qualquer lado, mas o que é certo é que fui muito bem recebido. Tive uma sorte imensa de ser absorvido na cadeira de anatomia. E tenho aqui as duas pessoas mais importantes na minha diferenciação profissional. O professor Armando Ferreira, que era o professor de anatomia, e o professor Mário André, que está na fotografia de baixo, em que eu apareço, e na fotografia de baixo estamos a folhear um livro. Esta fotografia não é dessa época, portanto, um livro que teve um significado enorme na nossa vida, que correspondeu ao desenvolvimento de umas técnicas que nós vamos falar mais à frente. E do lado direito temos umas imagens de cortes histológicos com técnicas de estudo dos microvasos, no fundo. Um jovem de 17 anos, 18 anos, foi chamado para ser monitor voluntário. E a partir daí começa a minha vida. E esta vivência inicial, no meio do estudo de anatomia, sem pais, não tinha mais... O meu mundo era aquilo. E eu mergulhei nesta dimensão e quando olho para trás, toda esta primeira fase, os primeiros 10 anos da minha vida, no fundo, 10, 15 anos, foi isto. Eu era estudante, era monitor ao mesmo tempo, no fundo aprendia medicina, mas ao mesmo tempo vivia o mundo da investigação. Vivi tudo isto por fora e por dentro. Tive uma exposição às áreas todas e em poucos anos, nestes primeiros anos, o que é que sucede? Sucede isto. Fui monitor de anatomia, fiz o internato policlínico, fizemos um trabalho sobre a surdez nas escolas,
por orientação do professor Mário Andreia, eu fiz parte da equipa que montou uma técnica de diagnóstico que eram os potenciais dificuldades auditivos, que era uma técnica que permitia o diagnóstico da surdez independente da idade, e pus ali que em 78 tive uma coisa que vivia uma greve de assistentes de doenças infecciosas, lá em Santa Maria. E, portanto, não tínhamos aulas. E isto, já vou explicar depois a importância que isto depois teve na minha vida para a frente. E quando olho, é destas poucas vivências que eu tive aqui, mais o mundo da investigação da anatomia, que todo o resto da minha vida se vai processando. Aqui, não é? Assim, não é? Ele se calhar demora. E então, reparem, cruzo-me com um convite que o Ministério da Educação faz ao professor Mário Andreia e ao Serviço de Otorrino para organizar cursos para professores de crianças surdas, em 82. Na altura, o número de surdos em Portugal era astronómico. Astronómico. As escolas de surdos havia por todo lado. Tinha havido um acordo luso-sueco para dinamizar polos pedagógicos a nível do país inteiro, só que depois faltava um pouco da dimensão médica. E há um pedido do Ministério da Educação para se organizarem cursos. O professor Maia organiza esses cursos e eu, como estava nesta área do diagnóstico dos potenciais evocados e da surdez nas escolas, fui um dos intervenientes mais ativos. Isto leva em que em 1985 eu esteja na base da criação da chamada Consulta do Grupo de Surdez Infantil. Era uma consulta oficial, um acordo de colaboração formal entre o Hospital Santa Maria e a Direção-Geral do Ensino Básico, e passamos a dar assistência aos miúdos surdos do país inteiro. Tão importante como os miúdos que se via era o conceito de abordagem multidisciplinar, que era ter várias áreas a ver o miúdo. O audiologista, o terapeuta da fala, o psicólogo, o médico, tudo isto em conjunto colaboravam nesta consulta. Que era uma dimensão que hoje em dia se parece a coisa mais simples do mundo, mas na altura era uma coisa completamente revolucionária. Esta vivência faz com que eu tenha tido a oportunidade, nessa altura, em alguns anos, de seguir quase como 2.500 crianças surdas profundas, o que é um número astronómico para um país pequeno. Os miúdos vinham do país inteiro e permitiam-nos perceber uma coisa que não se sabia ainda, quais eram as causas da surdez destas crianças. E começa-se a perceber que grande parte da surdez é provocada por doenças que são evitáveis. Portanto, todo aquele número astronómico de miúdos surdos que havia, em muitos casos, podia ser evitado. E isto comprova-se porque pega-se neste número, divide-se em dois, o grupo seguido até 1990 e o grupo depois de 91 até 2008, e vê-se como as causas mudam. Em que a rubéola materna desaparece, praticamente, a parte perinatal reduz drasticamente, porque a assistência materno-infantil melhorou imenso, as doenças que havia vacinações reduzem drasticamente e, no fundo, reduziu muito o número de surdos e a maior parte dos casos de surdez já eram de causa desconhecida. Isto tem uma importância enorme, significa que se nós trabalharmos na prevenção, mudamos uma realidade. Isto é a grande lição disto, que é, mesmo numa área tão dura que é a surdez de percepção profunda, basta as medidas de prevenção para mudar radicalmente o panorama inteiro. Depois o que é que acontece? Como tínhamos visto estas coisas todas, era preciso, chegamos à conclusão que a maior parte dos miúdos que nós víamos eram surdos mudos. É uma expressão que hoje em dia já não se utiliza, porque é muito agressivo, mas no fundo não tinham linguagem. Porquê? Porque o diagnóstico era tardio. A maior parte dos miúdos que andavam nas escolas não podiam desenvolver linguagem oral, porque o diagnóstico tinha sido tardio. Então o que é que acontece? Nós, dentro de um espírito muito simplista, o professor Mário André liderou uma campanha de fazer reuniões formais com clínicos gerais, pediatras, centros de saúde e escolas. E durante 3 ou 4 anos repetíamos esta lição da surdez infantil, das causas, como é que se devia suspeitar. E esta informação tão simples provoca uma modificação brutal no panorama. Significa que as crianças nascidas em 70 a 74, a suspeita que uma criança era surda profunda era aos 2 anos e meio.
Os pais suspeitavam, a média. E o diagnóstico era aos 4 anos e meio. 2 anos que os pais andavam com a criança à procura do médico, que se queixavam, e os médicos não sabiam ler o que estava a suceder. E então, o diagnóstico era muito tardio, já tinha passado a idade da aquisição da linguagem, e a criança fica surda-muda. Bastou aquelas campanhas de formação e sensibilização para clínicos gerais, pediatras e professores, e em alguns anos, nas crianças nascidas já nos anos 2000, a idade média da suspeita e do diagnóstico da surdez profunda é abaixo de 1 ano de idade. Não houve intervenção de nenhuma máquina, houve apenas sensibilização dos médicos e das pessoas que lidavam com as crianças. Mostra como é possível mudar a nossa realidade. Depois, como estava muito ligado à surdez, naturalmente fiquei envolvido nos implantes cocleares. E, em alguns anos, nós fizemos parte da equipa que organizou o programa de implantes cocleares em Santa Maria, operou-se uma série de doentes, e podemos dizer hoje que a surda-mudez acabou. O que seria um desaforo atrever-se a dizer isto há uns anos. Acabou porquê? Porque o diagnóstico é precoce. Porque o miúdo surdo usa uns aparelhos cedo. Quem não beneficia de aparelhos faz um implante. E hoje em dia, 2025, temos alunos em todas as faculdades, surdos profundos, que têm a linguagem oral e têm o desenvolvimento completo. É um feito extraordinário. Diminuíram as doenças, o diagnóstico tornou-se precoce e os indivíduos passaram a ter a capacidade máxima. E tudo isto não sucedia por ignorância dos profissionais e da sociedade. Portanto, não houve intervenção nenhuma de dinheiro e mudou-se totalmente o panorama. Hoje em dia, praticamente está extinta a noção de surda-mudez, porque a máquina consegue diagnosticar muito mais cedo. Este sucesso, isto foi um sucesso extraordinário, foi amplamente divulgado na literatura internacional na altura e levou a que em 95, 94, fosse chamado eu, como otorrino, que era dos mais jovens, era um jovem especialista, para representar a otorrino europeia numa comissão sobre a ética dos implantes cocleares. Porque era uma tecnologia nova, os médicos tinham uma ideia que não correspondia bem, porque o que sucede? No espírito simples, é surdo, põe um implante e passa a ouvir. Mas há limites. Só se pode ter esta atitude em relação às crianças se a criança estiver em idade de aquisição de linguagem. Porque se já tiver passado, não serve de nada, é uma agressão. E, portanto, para regular isto abalou a sociedade surda ao longo da Europa inteira e dos Estados Unidos, e a Europa tremeu um bocado, de modo que durante 2 anos a União Europeia suspendeu os fundos para a cirurgia dos implantes. E foi através desta comissão que se conseguiu estabilizar a relação entre os médicos, cirurgiões e a comunidade surda. Hoje em dia está tudo codificado e já ninguém inventa nesta área. O implante é uma arma terapêutica ótima, mas tem limites. Não pode ser usado na surdez, na pessoa que nunca teve linguagem oral e já ultrapassou a idade. Uma pessoa tem um acidente, fica surdo, põe um implante, resulta. Uma criança nasce, diagnostica-se cedo, põe um implante, resulta. Mas uma criança que é surda, que não foi diagnosticada, que ficou surda-muda e vão meter um implante aos 10 anos, é um crime. É tão simples quanto isso, porque se sabe que não resulta. Não se pode fazer uma cirurgia daquele tamanho sabendo que o resultado, portanto, não é concreto. Portanto, isto teve um impacto, isto levou a que eu fosse responsável pela introdução da parte da genética molecular em Portugal. Na altura, juntamos uma equipa da Faculdade de Ciências para poder acompanhar o progresso nesta área. Fizeram-se os primeiros trabalhos que permitiam detectar a nível molecular as mutações mais frequentes em Portugal e entramos numa outra área. No princípio, quando eu mostrei as imagens que estava com o professor Mário André e com o professor Armando Ferreira, viram umas imagens de uns vasos, a famosa microcirculação. E o professor Mário André e eu, passamos a trabalhar desde os tempos da anatomia em conjunto, sonhávamos com a ideia de um dia ver os vasos que nós víamos na anatomia, de os ver nos vivos. Usar aquele detalhe que se podia ver na anatomia, mas para a clínica diária. E trabalhamos tanto e insistimos tanto que até conseguimos.
Conseguimos, utilizando aparelhos que já existiam, mas que não existiam para a nossa área, começamos a ver, por exemplo, isto é um caso de um tumor da laringe, tumor da corda vocal, em que nós vamos ver melhor se usarmos certas óticas. Percebemos que não havia óticas para esse objetivo e tivemos o atrevimento de ir convencer a maior fábrica alemã de endoscópios a construir endoscópios para isto. E foram feitos e deu-se origem a uma técnica chamada endoscopia rígida e que é um instrumento que é vendido, é um set de instrumentos que é vendido em todo lado. Hoje em dia é standard em qualquer bloco operatório do mundo otorrino e que não existiam, e que foram feitos com base nesta tentativa de ver melhor os vasos. Cá está os endoscópios que esta fábrica, que era a Karl Storz, nos construiu para nós e que permite ver as lesões da patologia da laringe muito melhor. Isto tem uma importância enorme, sobretudo no staging tumoral. Quando o tumor na laringe, o tumor na corda vocal, se nós avaliarmos bem, nós temos resultados ótimos. Se avaliarmos mal, o resultado é um desastre. Aqui implica voz, vida, esta mistura de várias funções e, portanto, quanto mais exato é o diagnóstico, melhor é o resultado. E a partir daí, com os endoscópios, passamos a ver tão bem, que começamos a ver os famosos vasos que a gente queria ver na anatomia. É o caso desta lesão, que na base tem umas ânsias vasculares que nós não tínhamos meios para ver. E estávamos tão perto dos vasos, tão perto, que de repente passamos a barreira e fomos à procura. Desenvolvemos um instrumento que é fabricado a nosso pedido, que era um endoscópio que serve de microscópio. Uma coisa tão simples, chama-se microlaringoscópio e permite obter imagens desta natureza. Isto é no vivo, isto são imagens da circulação da corda vocal numa pessoa normal, as imagens de cima normais e as de baixo patológicas. E então consegue-se, através dos vasos, vê-los, ver os eritrocitos a passear dentro dos vasos, mas vê-se em direto, sem tirar nada do corpo humano. Isto permite diagnósticos no local, sem recorrer à biópsia, o que tem depois um impacto enorme depois no que se faz. No meio disto tudo, quando fomos à procura dos vasos, descobrimos que se puséssemos um corante, conseguíamos ver as células. E então cria-se o famoso endoscópio de contacto, que é um endoscópio que permite ver a estrutura dos tecidos e consegue dizer se as células são normais, se não são normais, se há tumor, se não há tumor, se vai transformar, se há infecções. Temos imagens, por exemplo, como esta. Isto são as imagens típicas de uma infecção viral que se chama o papiloma, que hoje em dia tanto se fala, que é o HPV. São imagens que nós não tínhamos acesso. E hoje em dia, com esta instrumentação que foi fabricada a nosso pedido, é possível ver em direto, sem recorrer a tirar a amostra do corpo humano. Isto são conceitos completamente revolucionários, em certos aspectos à frente da realidade clínica, mas abriu-nos as portas ao mundo científico do mais elevado nível, o que vem permitir... Deixa-me só passar aqui, não sei se sou eu... ali é que mudei. Nós estávamos à procura, reparem, desde o princípio, começou na surdez, no diagnóstico precoce da criança surda, no cancro, diagnóstico precoce do cancro, diagnóstico precoce da extensão tumoral. E a certa altura vem ao de cima uma outra noção. Será que é possível mexer com a opinião pública para fazer com que o diagnóstico do cancro seja muito mais precoce? E então nasce uma ideia do professor Mário Andreia, em que eu assisti a tudo isto e vivi isto por dentro e por fora, que é o lançamento desta iniciativa, que é o chamado Dia Mundial da Voz. A primeira iniciativa é em 2003, e se pensarem bem, o otorrino é o médico dos cantores, é um médico da voz. E, portanto, tem um acesso privilegiado a um mundo do espetáculo, ao mundo dos protagonistas do espetáculo, que é único. E, portanto, isto permitiu uma explosão de iniciativas ao nível do mundo inteiro e que todo o mundo vai celebrando o Dia Mundial da Voz com concertos e campanhas de sensibilização para as pessoas. Em meia dúzia de anos, a mudança brutal que houve na atividade clínica é fantástica. Porquê? Hoje em dia, a pessoa está rouca, vai tomar um café.
A senhora que lhe vende o café pergunta se já foi ao médico. A pessoa já não pode andar rouca hoje em dia. Porque mal começa a falar, a população, a sociedade está tão sensível que obriga a pessoa a ir procurar. Portanto, o diagnóstico tornou-se muito precoce, o hábito do cigarro reduziu drasticamente e hoje em dia, por exemplo, quando eu era jovem médico, era-se capaz de ter umas 20 ou 30 laringectomias totais por ano, em Santa Maria, por exemplo, que é tirar a laringe, e hoje em dia, se calhar, são 3 ou 4. Só para ver a mudança brutal, porque a doença é apanhada mais cedo. Porquê é que eu trago isto para aqui? Daí é que vem a noção que nós, como médicos, podemos mexer na opinião pública e mudar as mentalidades. E com isso mudamos a realidade clínica. E com isso mudamos, no fundo, a segurança e a vida das pessoas. Esta capacidade de ver o problema, de perceber onde é que está o problema e mudar a sensibilidade, não é nada do outro mundo, não estou a inventar, mas no fundo, se nós pudermos injetar essas noções no jovem médico, ele tem medicina com outra dimensão. É uma medicina em que, se nós pudermos inculcar, explicar que ele é capaz de mudar a realidade, se perceber como é que a realidade está feita, ele vai exercer esse poder e vai melhorar. É isto que está por trás. E por isso é que eu trago estas vivências. E depois, toda a minha evolução, com toda esta carreira académica e profissional, tive os graus todos, quer na carreira hospitalar, quer na carreira da universidade, e chega a 2013 e, como disse a professora, cheguei ao lugar de catedrático de otorrino. E na mesma altura, um terremoto. Eu não tinha a cor necessária para ocupar a direção do serviço, porque não pertencia ao clube, e de repente, o que é impensável num hospital universitário, o professor catedrático não tem nada a ver com a direção do serviço. Antes, pelo contrário, até foi ostracizado pelo Conselho de Administração. E, portanto, ficou um professor catedrático, é como um general, que tira o exército todo e depois nomeia no general. E lá ficou o general sem exército. E aqui é que começa a parte pedagógica a vir ao de cima. A primeira reação foi muito negativa, apetecia-me ir embora, aquelas coisas todas, mas depois, aos poucos, amortecemos e resolvi mudar a energia que eu utilizara para fazer estas coisas todas em favor dos estudantes. Deixei de me preocupar se o microscópio estava avariado ou se a cadeira não tinha perna e passei a preocupar mais com os estudantes. E de repente dou início a uma coisa que nunca pensei que chegasse onde cheguei e que acaba por ser um exemplo que nos pode influenciar a nós todos, que é muito positivo, que é, eu tive que pensar, eu não tenho exército, mas o que é importante mesmo a sério para um estudante? E então cheguei a esta conclusão, que o futuro médico tem que saber de otorrino, tem que saber orientar um doente e tem que ficar a gostar de otorrino. E como a cadeira tinha sido destruída, o aluno tem que ter prazer em participar na reconstrução da cadeira. Eu escrevi isto num papel, tentei focar as ideias e tentei usar isto. E criei uma noção de projeto pedagógico centrado em oportunidades de aprendizagem, uma vez que eu não tinha o exército nem o acesso que deveria ter num hospital universitário, e tinha que criar oportunidades de aprendizagem e se conseguisse ter os estudantes a alinhar nisto, então valeria a pena. Então começamos com uma coisa muito simples. Nesta altura, em 2013, havia computadores. Eu antes tinha tanto corpo de secretariado que eu nem sabia bem como é que aquela coisa funcionava. Mas tive que me desembrulhar e de repente veio-me a ideia de escrever um livro com os estudantes. Porquê que me vem esta ideia? Lembram-se que no princípio eu falei da greve dos assistentes de infecto? Eu estava no 5º ano de medicina e eles entraram em greve. E não sei quem, na comissão, eu sei quem foi, mas para aqui não é importante, lembrou-se, então e se os alunos dessem as aulas? Foram pedir o programa ao professor de infecto, o professor deu um papel com os temas todos, os alunos fizeram os riscos, dividiram aquilo aos bocados, e cada grupo de alunos ficou responsável por uma
Está aqui a doutora Graça que há de se lembrar disso. E se há memória do nosso curso, quando eu olho para trás, o que é que eu me lembro do curso de Medicina? Um ou dois comentários de professores em exames orais, que são momentos que marcam muito a vida de uma pessoa, e depois é isto, a aventura de escrever um livro. Fizemos um livro de infeto, demos as aulas teóricas em grupo, cada um nomeava, eu lembro-me do que falei na altura, e fomos a exame e passamos todos, porque estávamos muito bem preparados, porque tínhamos tido a iniciativa de querer aprender, que na prática é o acender o fósforo. No momento em que a pessoa decide que quer aprender, não há nada que o pare. Não é necessário andarem-nos a injetar na cabeça. Temos é que saber acender a chama para que o aluno queira aprender. E então disse, então vamos escrever um livro de otorrino. Pus-me a fazer tópicos, dividi, cada curso meu são 2 semestres, no total são 380 pessoas. Como sabem, os alunos de medicina são aqueles os tira-vintes, portanto aquilo é tudo gente que quer competir ao mais alto nível, e portanto eu definia os tópicos e eles escreviam, um fala do otite externo, outro fala do otite médio, outro fala de tumores disto e daquilo, tópico a tópico foram escrevendo. No primeiro semestre não dava pontuação nenhuma. E a delegada de curso disse, professor, não espero nada que eles respondam, porque eles só querem é notas. Em 180, 60 escreveram. E escreveram muito bem, o que fiquei profundamente admirado. E depois, no meio daquilo tudo, eu vi, se isto dá, então no semestre seguinte pus e dei, no fundo, 5 valores pela participação numa coisa destas. E, portanto, então tinha a participação de 100%, no fundo. Passei a ter 400 indivíduos vocacionados para escrever sobre o tópico que eu lhes desse. E escreviam, reviam, estudavam, faziam, e aparecia uma coisa que, só para verem a minha ignorância, o texto tinha umas linhas azuis. Eu recebia os textos por computador e não sei o quê. Eu nem percebia porque era a linha azul. Achava normal, azul, olha, azul. Um dia toquei numa linha azul. E aquilo explodiu para a internet, explodiu para o YouTube, explodiu para tudo. Então, imaginem, o aluno está a escrever um trabalho sobre a voz e o canto. E está lá barítono. Exemplo, no barítono, a corda vocal está mais curta ou mais longa, ou o que seja. E ele, na palavra barítono, toca no azul. E aparece um cantor do outro lado a cantar. E aparece tudo. Estamos a falar de tumor da corda vocal, carrega numa linha azul e aparece o professor do Canadá a dar aula. E vai, carrega noutra linha azul e aparece tudo do fundo. Então eu tive 2 cursos, no fundo são, portanto, quer dizer, quase 800 pessoas, que construíram uma coisa que se chama o I-Manual de Otorrino. Bem, o volume era tanto que eu já nem sabia que havia de fazer com aquilo e tive que dividir em 6 volumes. Cada volume, um de ouvido, um de nariz, porque senão ficava um livro monstruoso. Mesmo assim, separados, dava cada um destes volumes, como era um número astronómico de gente, cada um tem em média 1000 páginas. Isto misturado com linhas azuis da escrita inteligente, como é que tem um nome aquilo? Não é? Hiperlink, sim. E isto com hiperlink em 1000 páginas é uma loucura de conhecimento aqui. E é um livro, se quer que lhe diga, é um livro extremamente interessante. Porque um tipo em qualquer assunto que entre, fica envolvido. Porque começa a ver daqui, dali, 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 e fica ali 2 horas a ver um tema. Só que já passou de tema. Bem, criou-se isto. Tive problemas no armazenamento disto, mas a reitoria arranjou-me uma solução. E, portanto, entretanto apareceu o Moodle, que já havia, mas ninguém usava. Passei a usar o Moodle para ligar estas coisas todas e fui avançando. Tive que tirar, uma vez que não tinha apoio do hospital, tive que tirar os alunos do hospital. E então pus-me a fazer iniciativas em termos de sociedade em geral. Chamei Projeto de Otorrino na Sociedade. Neste caso fomos ao Centro de Ciência Viva de Sintra e ocupamos aquilo um fim de semana com ações de promoção de saúde para a população toda de Sintra. Depois saltamos para o pavilhão do conhecimento, deram-nos o pavilhão para um fim de semana inteiro, em que, isto no fundo, entram 180 estudantes para fazer uma coisa destas. Dividimos as estações para dinamizar para as alergias, para a respiração, para o ouvido, para a prevenção de uma série de coisas, e o que eu vi era um entusiasmo enorme a nível dos estudantes.
Fiz a inauguração do chamado Emanual de Otorrino. Quando se entra no pavilhão do conhecimento, está lá um computador gigantesco, e eu pedi para porem o nosso livro. E fizemos a inauguração oficial do livro no pavilhão do conhecimento. Na altura, portanto, quer dizer, para quem não percebe nada de computadores, eram vitórias astronómicas. Depois, logo a seguir, dinamizamos o ensino da Otorrino em e-learning. Um curso de Otorrino em e-learning para a medicina geral e familiar, feito pelos estudantes. Eu fiz a estrutura do curso, defini os tópicos, pus toda a gente a trabalhar, faziam textos, faziam PowerPoints, faziam tudo. Eu depois comentava aquilo, desta coisa toda. O ILAB da Universidade de Lisboa ajudou-me imenso, o curso foi um sucesso, testamos isto com os clínicos gerais e a coisa funcionou. Desenvolvi para tirar os estudantes da universidade. Muita colaboração, na área em geral do desporto, na área específica do mergulho, está aqui o Dr. Filipe Caldeira na sala, que no fundo os estudantes adoraram falar de aspectos médicos em contexto não hospitalar. A medicina tem muitas frentes. Só sei que reuniu o entusiasmo dos estudantes e a tudo isto, a dar tanto nas vistas, que fui nomeado diretor clínico do centro do Estado Universitário, portanto ali entre campos, como o da ajuda. O reitor pediu-me e fiquei com essa responsabilidade. Mas no fundo, que havia aqui um espaço e os estudantes adoraram a colaboração a nível de otorrino, atividade física e desporto. Depois usei a mesma estratégia da velocidade, tem estes canais todos que entopem quando sobe e desce, tem uma série de coisas, e então desenvolvi uma série de atividades na área da medicina espacial. Bem, a receptividade dos alunos foi brutal. Com este fizemos um simpósio que foi inaugurar o Centro de Estudos do Caleidoscópio do Campo Grande, foi com este simpósio do espaço, e quando acabou, houve uns trabalhos de mestrado que eu convidei por deferência a responsável da astrofísica do Pavilhão do Conhecimento para estar no júri. Ela ficou tão encantada com o que ouviu que pediu autorização para mandar para a Agência Espacial Europeia os trabalhos. Não sabia o que havia de dizer. Fiz uma carta e lá foram. No ano depois, a Agência Espacial manda um convite para 2 estudantes da Faculdade de Medicina para irem ao curso de formação de Medicina da Astronáutica, em Frankfurt. Quer dizer, abriu o mundo a esta gente toda. Isto tudo. E depois começamos a entrar numa dimensão que ao princípio nem estávamos a perceber. A professora é de História, vai começar a ver agora. Começamos a entrar um pouco na parte histórica. Temos a sorte do Miguel Torga ser otorrino. E foi a porta de entrada. Há um trabalho de uma jovem estudante sobre ele, fala, está aí lá à porta do consultório, está ali a placa. É giro quando um estudante reconhece a importância que certas personalidades têm ou tiveram na cultura, nas artes, na própria arte da medicina, e aquilo aos poucos começou a entrar, e houve um professor que me marcou muito naquela fase quando eu cheguei àquele edifício gigante que é o Hospital Santa Maria. A primeira aula teórica que eu tive foi com o professor Portela Gomes. O professor Portela Gomes, um professor de anatomia, mas tinha uma característica, tinha ficado doente. E estava cego. E eu, um jovem de 17 anos, chego à Faculdade de Medicina, a primeira aula de anatomia que tem, a teórica, no anfiteatro da anatomia que tem aquela carga toda, e o professor que dá aula é cego. Eu fiquei sempre marcado por aquilo, ainda hoje me lembro. Ele tinha um ajudante que lhe passava os slides. Ele sabia aquilo tudo de cor, e pronto, o ajudante trazia-o pelo braço, sentava-o na cadeira, e ele ia dando a aula, e ele ia passando os slides. Mas aquilo ficou-me gravado. Eu depois trabalhei muitos anos na anatomia, mas nunca mais o vi. Mas fiquei sempre com a curiosidade de saber o que é que tinha sucedido. Um dia cruzo-me com a filha e começamos a falar, e eu tinha ouvido falar de um trabalho fantástico sobre o ouvido interno que o pai tinha feito. E a filha explicou-me que esse trabalho era a sua aula para o concurso para professor catedrático. Só que não foi apresentada porque do Conselho Científico da altura lhe fizeram chegar o recado que ficava mal a Faculdade de Medicina ter um professor cego.
é a realidade. E, portanto, a aula ficou fechada, a família ficou revoltadíssima, ele ficou tristíssimo e ele, 2 meses depois, tem um infarto. E por isso é que eu nunca mais o vi. Deve ter morrido do desgosto mesmo, provocado por esta coisa toda. Eu lá convenci a filha a dizer que aquele trabalho não podia ficar em casa, que tinha muito mérito, e venho-me aproximar daqui do outro lado da rua, do museu. Venho falar à diretora do museu e disse: há este trabalho. Ela percebeu a importância e fomos os dois à casa da filha, explicamos e acabou por haver uma doação em escritura de todo este material científico do pai para a universidade. Não quiseram dar à faculdade, porque estavam magoados com a faculdade, mas deram ao Museu da Universidade. E ainda hoje podem visitar esta coleção aqui no Museu de História Natural. É um estudo sobre o ouvido interno, numa altura em que não havia ainda as técnicas que há hoje em dia, de táxi, ressonâncias e coisas assim, em que ele mediu o tamanho do ouvido interno em bebés, em adultos, em jovens, e chega a uma conclusão que até nos custa de compreender, que o ouvido interno do bebé na barriga da mãe já tem o mesmo tamanho que tem nós como adultos. É uma conclusão a que ele chega e que por isso explica que nós podemos colocar um implante coclear numa criança com 1 ano de vida que pode durar a vida inteira, porque a cóclea não muda, o que muda é o resto. Este trabalho agora está aqui no museu. No espólio dele vem uma fotografia que está ali, que é uma fotografia que depois simbolicamente tem muita importância. É o primeiro curso de anatomia do que se chamava Estudos Gerais da Universidade de Angola. Era o antes de haver Faculdade de Medicina, havia os Estudos Gerais, e este é o primeiro curso. E os alunos dele, que estão aqui, o professor Caçul, que está aqui na audiência, conhece alguns deles, que entretanto passou uma vida, toda esta gente, ocuparam os lugares mais altos da hierarquia em Angola, mas no fundo é um momento histórico, é o início da Faculdade de Medicina da Universidade de Luanda, no fundo. Foi o mesmo professor que fez o trabalho do ouvido interno. E então aí começa a nascer esta ideia de por que não fazer um projeto que envolvesse alunos e se aprofundasse a história. E então, dentro da minha conversa, arranjei este mote: aprender com o presente, que é os alunos que têm à minha frente, aprender com o passado, que era os que nos antecederam, e aprender com o futuro, porque eu aprendi imenso com isto. O futuro são estas novas gerações. Eles, ao pegarem num tema e obrigarem-me a ler, e eu estava a aprender, eu estava a aprender a versão, como é que eles viam estes acontecimentos todos. E pusemos a andar um projeto que tinha como objetivo dar força à história e evolução do otorrino. Interessava a parte histórica, mas era sobretudo perceber como é que o progresso tinha sido feito. Como é que daqui passou para ali? O que é que aconteceu? O projeto foi um sucesso. Comecei a fazer trabalhos finais de mestrado na área da medicina, mas vocacionados para a dimensão histórica, e começo a ter que um miúdo desta idade digere informação, vai buscar as coisas mais todas e eu comecei a ler isto e comecei a perceber um pouco como é que eu próprio não sabia. Isto deu-me ânimo e vim falar à diretora do Museu de História Natural, que é a professora Marta Lourenço, aqui em frente, e ela percebeu logo a dimensão do que a gente estava a fazer e foi muito simpática. Logo em 2016 estavam a completar um catálogo que a professora deve conhecer, que é o livro das coisas importantes da universidade, e que ela disse, era tem lá uns objetos, pede-me, e ela oficializa a coleção sem haver coleção. Dá o grau de... E no momento em que existiu eu tinha que trabalhar mesmo. Então começamos a trabalhar e fomos andando, eu ia-me apoiando em tudo o que podia. Os estudantes têm um congresso anual fantástico, que é o Congresso do AIMS, é um congresso internacional que é tão grande que enche a reitoria da cidade universitária. Falar sempre, só para termos a noção da escala, e enchem a aula magna da reitoria, que é uma coisa gigantesca. E eu faço-me de convidado e consegui ter uma das exposições intermédias desta coleção no Congresso do AIMS. A coisa vai evoluindo
Em 2022, a professora Marta Lourenço vai à faculdade e pede ao diretor da faculdade que a sala de medicina estava muito parada e que era preciso renovar aquilo tudo, e disse o ideal era a coleção de otorrino. E a coleção de otorrino, então, sou obrigado a trabalhar naquilo, e com o apoio da curadora, da doutora Maria do Carmo Elvas, organizamos, e neste momento, aquilo que começou como um projeto de estudantes, perfeitamente simples e inocente, acaba com 2 estantes permanentes no Museu de História Natural, o que é uma coisa extraordinária. Algum dos senhores professores que queira visitar está lá, e a otorrino, no mundo da medicina, é uma gota d'água. Ter uma presença tão grande na sala de medicina e ter uma presença no próprio museu são coisas do outro mundo. Pois estes objetos permitem-nos andar a passear na história. Temos aqui o trono do Dom João VI, que é um trono acústico, ele era surdo, tem os leões com as bocas abertas para entrar o som. E ele usava, ainda não descobriram a eletricidade, usava aqui um auricular em cobre. E temos ali um otoscópio do lado direito, que é um otoscópio à luz solar, da Escola Médico-Cirúrgica, ainda da Real, antes da República. E então temos, no fundo, temos uma coleção fabulosa, que conta a história da otorrino pelos instrumentos, desde o século XVIII, agora. É uma loucura. O que está ali. Tudo feito com iniciativas dos estudantes. Este projeto leva a que haja todo o aspecto formal, há uma reinauguração da sala de medicina por causa da coleção, o diretor da faculdade, todo o cerimonial, e hoje em dia pode-se visitar esta coleção, uma sala lindíssima que eles reservaram a isto, e isto gera uma aproximação enorme dos estudantes ao museu. A maior parte dos estudantes, para não dizer até dos professores, nem sabem que um Museu de História Natural pertence à universidade. E os estudantes começaram-se a aproximar do museu. E hoje em dia pedem para vir fazer visitas ao museu. E pedem coisas que se façam no museu. É extraordinário. Neste caso é a equipa que veio à Noite Europeia dos Investigadores, em que tem uma série de estudantes. Temos o professor Augusto Caçul comigo, pá, aqui a coisa nessa. Mas é simpático ver que a nova geração aprecia esta dimensão. Nós ajudamos só a abrir a porta. E temos, isto é a história em relação ao museu, tudo coisas oficiais. Eles, por nos apoiarem, por serem simpáticos connosco, pedem-nos muitas vezes para irmos fazer sessões especiais tanto para eles. Pasmados, como é que se consegue encher a sala do museu com estudantes? E é só atravessar a rua. E depois estávamos nesta coisa, também já que estamos a preservar o património, já arrumamos os instrumentos, porque os instrumentos velhos, através das teses, eu comecei a perceber o que aquilo era, muita coisa eu nem sabia o que era. E, por outro lado, tenho livros que qualquer gabinete de um professor vai acumulando, com muito significado, disto e daquilo. O de otorrino tem um significado especial, porquê? Porque a otorrino é uma cadeira que nasce com a fundação da Universidade de Lisboa, em 1911. E então, no fundo, tem um século. E, portanto, nem de longe nem de perto tem todos os livros, mas tem livros das diferentes épocas. E eu pus-me a catalogar aquilo, falei com a Biblioteca Central da Faculdade, criou-se uma secção de otorrino na Biblioteca Central, que no fundo consegue reunir, a brincar, 3.000 livros de otorrino, em que conta otorrino ao século XXI. Tudo feito por inspiração dos estudantes, no fundo. E está tudo oficial, está no repositório da universidade, estão as coisas todas catalogadas por assuntos. E depois sucede aqui um encontro fantástico. Tinha lá os trabalhos finais de mestrado e aparece-me um estudante que diz-me: professor, eu quero fazer um trabalho, mas eu não gosto nada de medicina, eu vim porque a minha mãe morreu. E tu gostas de quê? Oh, professor, eu gosto é de literatura. E depois a trabalhar. Mas quem ficou no ar fui eu. Eu nem sei criticar,
nem sei interpretar. Então, tinha conhecido, através da Comissão Doutoral de Enfermagem, o professor Leonor Xavier, professor de Filosofia da vossa faculdade, da Faculdade de Letras. Fui falar com ela e disse ao professor, ajude-me, arranje-me alguém que perceba para me ajudar a comentar pelo menos, que senão passa aqui uma vergonha. E então é que eu sou apresentado à senhora professora Anabela Rita. A professora Anabela Rita vem, isto é o texto que eu escrevi no programa na altura. Na altura, a professora é de letras, já de saber, que a filha do Miguel Torga também é professora de literatura. E eu chamei a filha, estava a professora Anabela e estavam uns médicos, estava gente do museu, gente da universidade, gente da biblioteca, pronto. E fez-se. Mas a professora Anabela Rita, com o seu entusiasmo, dinamizou aquilo de tal ordem que todos nós ficamos... Quem não conhecia a professora Anabela Rita fica marcado. E então, ela gostou, nós gostamos, e depois foi aprofundando esta relação. De onde esta começa aqui, ela estava muito ligada a estes colóquios internacionais luso-brasileiros, que vocês devem conhecer. E ela faz um convite para nós irmos apresentar um trabalho. E eu falei com o caçulo e disse, temos que ir, não sei bem o que é que vamos fazer, mas temos que ir. Lá falamos, lá explicamos o que andamos a fazer, mas marcou-nos imenso ouvir o que os outros estavam a falar. É que nós, fechados na Faculdade de Medicina, nunca tínhamos pensado nisso, que havia outro mundo. Que há outro mundo. A gente lá pensa que opera umas coisas, pensa que é mundo, mas não é verdade. Há muito mais mundo do que o mundo que a gente pensa. E começamos a ouvir coisas sobre a demografia, sobre a economia, sobre a segurança, sobre coisas que nem nos passava pela cabeça. E aos poucos, com o Caçul e depois com a doutora Graça, começamos a amadurecer ideias sobre o que é que se podia fazer. Este é estes colóquios que a professora Anabela teve a amabilidade de nos convidar. E o que é que aconteceu? Na década de 80, voltamos bastante atrás, eu tinha estado na Suécia num curso onde encontrei um médico angolano que estava naquela fase, não sabia para onde ia. Na altura era tudo influência soviética e, portanto, ele ia parar à Alemanha do Leste, ou à Rússia, ou a Cuba, ou um sítio destes, e eu inocentemente perguntei se não queria vir fazer especialidade em Portugal. Eu também tinha nascido lá e tudo. Quando cheguei a Lisboa falei com o professor Mário Andreia e ele disse com certeza, só que nessa altura não havia ainda relações diplomáticas que há hoje em dia com Angola. Estavam as relações muito crispadas entre os dois lados. Mas veio o primeiro, veio o segundo, veio o terceiro, formaram-se 9 especialistas de otorrino com 4 anos em Portugal, que é a formação completa, com o mesmo nível e o mesmo... Temos que existe em Angola atualmente. Um desses especialistas é o Dr. Augusto Caçul, que está aqui na sala, que depois vai, volta, sabe? Portanto, tem esse troço. E está connosco porque, entretanto, tem responsabilidades do ensino de otorrino em Angola. E, portanto, cria-se aqui uma ponte. Se explorarmos bem esta situação, podemos andar. Foi o que nós sentimos. Já tínhamos esta trajetória toda do curso de e-learning com a faculdade, para os clínicos gerais. A primeira colaboração surge com a Universidade Católica de Angola e depois começa a aparecer esta noção de ensino da ORL para a lusofonia. Mas ainda nós não sabíamos bem o que é que isto queria dizer. Fomos mastigando a ideia. Numa das apresentações que eu vou fazer, eu trago aqui slides desta apresentação, esta noção de espaço lusófono, nem nós sabíamos bem o que era. Sabíamos, falava português, mas não sabíamos que eram tantos. Então andamos a ler, vemos estes dados que estão por todo lado, que é a dimensão do que é a lusofonia, que são um número astronómico, e com o crescimento da população, dentro de muito poucos anos vai ser muitíssimo maior, e depois percebemos, talvez no nosso trabalho,
Então, voltamos aos estudantes, dimensão diferente. Já objetivo diferente, que era chegar a toda a esfera da lusofonia, que é já um objetivo super ambicioso, de uma forma limitada. Mas porque isto está escrito, tanto nessa altura. Depois começamos a analisar que, na verdade, de médicos, os estudantes de medicina, dos diferentes países da lusofonia, nós construímos um mundo novo. Porque a minha geração, da doutora Graça, mas quem nasce agora não tem relação nenhuma com os outros países. Portanto, este é um aspecto. Aproximar os centros académicos e clínicos era melhorar a atividade pedagógica e assistencial. Eu conheço os dois lados. Os médicos, como médicos, são tão bons em Angola como em Portugal. Ninguém está a duvidar disso. Mas a realidade de estrutura pedagógica é totalmente diferente. Eles lutam com carências que a nós nem nos passa pela cabeça. E podemos partilhar coisas, porque temos uma coisa em comum que é fantástica, que é a língua. Mais ninguém tem este lugar. Depois, se nós conseguíssemos promover a aproximação das comunidades académicas, e depois temos uma coisa extraordinária, que são as assimetrias. Há muitas assimetrias na esfera lusófona e o objetivo de reduzir as assimetrias é um excelente objetivo. Nós vermos que a medicina que eles praticam para enfrentar problemas diferentes, como é que nós podemos ajudar? Por outro lado, nós já não conhecemos aquela realidade, mas nós, há 40 ou 50 anos, tivemos exatamente a mesma realidade. Isto pode dizer um médico que está cá há 50 anos. O que nós vimos há 50 anos quando chegamos cá, não é o Portugal que a gente vê hoje em dia. E a situação mudou muito e a gente pergunta, como é que mudou tanto? Como é que certas doenças desapareceram? E então vem a noção, não é porque nós somos melhores médicos, é porque as circunstâncias mudaram. Temos saneamento básico, temos água canalizada, as pessoas são vacinadas. E isso é que muda a saúde. Isso não depende dos médicos, depende do resto. E esta noção, se formos injetar na mente do jovem estudante, é fundamental, porque ele um dia vai liderar. E ele tem que saber o rumo. E ele, ao perceber que se pode mudar a realidade, é um ganho. Perceber que ele não consegue mudá-la sozinho, é um ganho. Ele tem que levar os outros atrás para mudar uma realidade. Isto é que é a noção. Transformar o jovem médico num agente ativo de modificação. E aí é que tem a grande oportunidade aqui da esfera da lusofonia. Então, senti que todo este ensino pode ser uma oportunidade fantástica de aproximação de comunidades. Entretanto, vem uma coisa brutal que se instala. Isto é um slide da aula de 2020, tirado da internet, ainda não tinha chegado cá em força, só tínhamos notícias da China. Aqui parecia que estava tudo tranquilo. E o país parou, e de repente aparece uma grande descoberta para nós. Para a Universidade Aberta, mas pouco nem direito nem esquerdo. De repente aparece esta coisa que é o Zoom. E eu tive de manter 2 anos letivos inteiros. Zoom enorme, aquela coisa toda. E de repente o projeto da lusofonia ganha novas asas. Se nós conseguimos transmitir para a casa dos estudantes que estão aqui em Lisboa, em Évora e em Beja, é carregar no botão e também transmite para Angola. Isso é a coisa mais simples do mundo. Mas o que é certo é que não tinha sido feito. E então, a partir daí, começamos nós a partilhar tudo o que nós fazemos em termos de projetos, reuniões com estudantes e tudo, partilhamos o link com a estrutura angolana, de onde a presença do professor Caçul é ele que nos abre a porta
a esta comunicação. E de repente, fazemos uma primeira reunião, fazemos uma segunda, e depois começamos. Lembras que estamos a ser influenciados um pouco pela filosofia que a professora Anabela Rita nos explicou do que era a lusofonia, que nós nem tínhamos pensado nisso, e de repente pensamos, vamos lá. E passamos a fazer coisas nisto. E depois de uma primeira fase, em que eles assistiam passivamente, eles começam a perguntar aos professores deles se eles também não podem participar. E vamos andando, e à medida que o tempo passa, neste momento, aquela reunião que vamos fazer a 5 de Abril, tem a participação, não é a participação passiva de nos ouvir, é a participação ativa da presença. Eles passam a acreditar que podem crescer imenso. Nós estamos a indicar um caminho. Nós, daqui, o que é que fazemos? Lanço o projeto aos estudantes daqui, para definir as colaborações daqui. Faço uma carta simpática para eles, e o que é certo é que resulta. Os encontros têm sido fabulosos, e eu peço sempre à professora Anabela Rita para encerrar, porque ela consegue, em termos de ideias grandes, explicar que estamos a fazer bem. Mas explica-nos a nós e a eles. E, portanto, cria um sentido comum. E o que é certo é que tem sido uma experiência de um sucesso extraordinário. Depois, tudo se cruza, assim como vem o Zoom, surge uma noção médica que nós não tínhamos, mesmo nós como médicos mais crescidos, não tínhamos, que é esta dimensão, que é a saúde global. É esta noção, que está aqui na última linha. Eu já vou falar da saúde global, vou-vos falar só, agora vou só interromper para explicar. Aquele livro, o Emanual Gigantesco, passou, no fundo tem 10 anos de trabalho. Os primeiros 2 anos fizeram os Catrapazes Gigantes, de 1000 páginas cada um. Depois vem uma segunda fase, que passa a chamar-se livro de bolso, que o espírito era resumir o mais possível aqueles textos. Mesmo assim os livros ainda eram pesados. E depois eu perco um mês de férias e faço a edição total daquilo tudo, simplifico aquilo tudo e chegamos à versão de texto final. O texto é enriquecido, lancei um concurso de desenhos e esquemas aos estudantes, encheram-me de desenhos originais, tudo e mais alguma coisa. E no fundo, neste momento tenho um texto totalmente original, que já passou no crivo do sistema informático e diz que não há cópias de nada. Tenho desenhos todos originais, feitos pelos estudantes. Tenho todas as imagens clínicas são nossas, da Clínica Universitária de Otorrino. Temos um texto 100% original. E, portanto, este texto está neste momento a ser tratado pelo Gabinete da Comunicação da própria faculdade, que nos está a ajudar a ligar este livro a todos os outros livros que se fizeram à volta, através de QR Codes. Portanto, os QR Codes vão ficar impressos no livro, há o livro principal, que é o básico que eles têm que ler, e depois têm acesso a uma mini biblioteca de Otorrino completa através do QR Code. Isto tudo feito em versão digital para ser oferecido a eles. Portanto, o que facilita tudo é a língua. A língua portuguesa, não há comparação possível. Eles ouvem-nos com toda a atenção por causa da língua. Não é porque nós saibamos mais otorrino que o francês ou o inglês ou o americano. Não tem nada a ver com isso. Ponham o melhor tipo de Harvard a fazer um curso para Angola e vão ver. Não lhes diz nada. O que lhes diz é a língua. A língua é um curto-circuito no sistema. E eles terem literatura em português, verem estudantes da mesma idade a falar em português, a apresentar trabalhos, eles a fazerem coisas parecidas, é uma alavanca enorme para o desenvolvimento desta camada, desta geração. É isto que este livro, o atual, tem este nome, o Manual de Otorrino dos Estudantes da FMUL, porque é feito pelos estudantes e é para os estudantes. Eu sou apenas o chefe da orquestra, o que lê e critica. E depois temos o livro que corresponde à evolução disto tudo. Baseia-se nos trabalhos de mestrado, na versão do Emanual, do livro de bolso. Ele tem 10 anos de trabalho e neste momento tem intervenção de mais de 3.000 pessoas, em termos de aperfeiçoamentos.
E, portanto, este livro neste momento tem 200 páginas, é uma versão simplicíssima de otorrino, uma iconografia fantástica, porque reúne o material clínico nosso, e portanto é este que a gente está a oferecer a toda a lusofonia, que quer queiram, quer não, é o livro em português. Não há nada que possa bater um livro destes, porque pode-se fazer tudo em inglês, em francês, o que quiserem. Ler em português para eles é 100%. Estes encontros têm sido um sucesso, nós nunca pensamos. Nunca pensamos que isto podia ter tanto sucesso, que entrasse tanto. Em 2022, através do AIMS, o AIMS é o Congresso Grande dos Estudantes, vieram pedir para fazer algo para atrair a comunidade lusófona ao AIMS. Isto em ensino à distância, em sistema híbrido. E nós fizemos um simpósio deste Medicina Global, 15 dias antes, para anunciar o AIMS. Fizemos, correu tão bem, tão bem, tão bem, que em 15 dias a diretora da Universidade de Agostinho Neto selecionou 4 estudantes e mandou-as cá de propósito. Vieram cá, estamos aqui a fotografia delas a ser recebidas pelo diretor da faculdade, está a diretora da pediatria, está a doutora Graça Oliveira, está o presidente da Associação de Estudantes, e percebem, sentimos a atração que eles têm por causa da língua. E o que é certo é que é um sucesso e a colaboração tem sido cada vez maior. Aqui temos, estes jovens, quando chegaram a Angola, houve uma sessão oficial na Universidade de Agostinho Neto, em que a professora Fernanda Dias está aqui de laranja, é a diretora da faculdade, faz uma cerimónia em que elas estão a apresentar as ofertas que nós fizemos aos estudantes angolanos, que é o livro, mais uma série de otoscópios, mas é só para mostrar como foi fácil penetrar junto desta população estudantil. E agora entramos neste tema, a saúde global. Nós ouvimos falar de termos saúde pública, medicina tropical, saúde internacional, mas a noção de saúde global é uma noção relativamente recente, que é uma perspectiva muito mais distante, em que várias disciplinas entram, não é só a medicina, em que mistura-se a medicina com o bem-estar, assumidamente é uma coisa para muitos parceiros. A noção de global não é global em termos de geográficos, é a abrangência dos problemas. E depois incorpora conceitos que nem a saúde pública nem a medicina internacional tanto têm. O que é que tem aqui? Quando nós compreendemos, é muito fácil de perceber isto que é. A situação que nós encontramos em Portugal há 50 anos era uma. E eu costumo dizer, as doenças que eu aprendi como estudante já não existem. As doenças que eu trato hoje em dia não existiam quando era estudante. Mostra como é que tudo muda, como é que nos temos que adaptar. Muda por causa das circunstâncias. E ninguém tem a solução ideal. Cada cultura desenvolve a melhor estratégia possível. E, portanto, esta noção de saúde global reforça esta noção de parcerias. Nós não estamos no sentido um em cima, um em baixo. Estamos em realidades diferentes. Temos que combinar as experiências de ambos os mundos para ir caminhando. Mistura a experiência que há em Portugal, pode ser aplicada em Angola. Mas há conhecimentos que os angolanos têm que podem ser replicados aqui. Nós não temos o monopólio das soluções ideais. Nós temos é que responder ao desafio, no fundo. E o conceito para a medicina é muito importante. A medicina tem que assumir que tem que ouvir muito mais as outras áreas. Porque é uma forma de potenciar tudo. Porque o médico sozinho não faz muito. Tem que estar o do saneamento básico, tem que estar o da economia, tem que estar o do ambiente, tem que estar o da política. O da política depois é muito importante, pode-se falar muito, mas se a política não perceber o que é que se quer, nada funciona. Portanto, o médico tem que aprender a trabalhar em conjunto com todas estas áreas. E estas áreas têm que pôr o seu feedback e aí criam soluções muito mais apropriadas para o mundo. Tenho aqui uma fotografia da equipa que tem-me ajudado nesta dimensão de saúde global. Estou eu, está o professor Augusto Caçula e está a doutora Graça de Oliveira, que é uma ilustre neonatologista, está aqui na sala, e em conjunto temos navegado nesta área da saúde. É uma área nova. Nova no sentido de pensar nisso. Não estamos a inventar nada de novo, mas é tentar articular estas diferentes valências, no fundo, para tentar marcar
as novas gerações. E por isso é que vamos fazer este seminário de 5 de Abril, onde as pessoas podem se inscrever, podem assistir, em que se reúne uma série de instituições. A Universidade Aberta fez um convite extremamente afetuoso, em que eu não estava à espera que eu traço de uma coisa destas, mas o convite foi tão afetuoso que eu resolvi aceitar. Efetuado o convite. E dia 5 de Abril vamos falar a partir deste sítio, a partir da Universidade Aberta, vamos fazer a sessão e toda a discussão dos trabalhos a partir da Universidade Aberta. E eu terminava aqui com estas duas imagens. Do lado esquerdo temos um mundo lusófono. E do lado direito temos um esquema da física, os vasos comunicantes. Cada um tem uma realidade diferente. Mas temos uma coisa em comum, que é a língua. E a língua pode ser a grande ponte para aproximar todas estas gerações próximas. Nós, se conseguirmos marcar os primeiros passos das novas gerações, vai suceder o que sucedeu comigo. A vivência que eu tive dos primeiros anos da anatomia marcou uma vida inteira. No fundo, não fiz mais do que continuar as ideias. Esta primeira fase da vida do jovem estudante é muito, muito importante para moldar o seu espírito. E é neste contexto que eu atrevi-me a trazer este título para uma conferência aqui na Universidade Aberta. No fundo, para me apresentar, para perceberem como é que eu cheguei a este sítio e para saberem o que é que andamos a fazer. Queria destacar que no meio disto tudo isto tem feito sem um único centavo a mais. Portanto, não houve investimentos de dinheiro, de nada de especial. O que é certo é que conseguimos animar os estudantes. Eu, não é por ser vaidoso, mas por alguma razão vou em 7 anos consecutivos ser o professor escolhido para a queima das fitas pelos estudantes de medicina, o que é um feito extraordinário. Na Faculdade de Medicina, uma coisa gigantesca, e eles lembrarem-se de mim para uma coisa daquelas, é porque gostam, senão não me elegiam para uma coisa daquelas. Tem uma grande audiência junto dos estudantes de cá, e pelos ecos que eu recebo, tem uma audiência enorme nestes países da lusofonia. E, portanto, eu agradeço ao Sr. Professor José Eduardo Franco ter-me proporcionado esta ocasião. Agradeço à professora Anabela Rita, que está em linha e que também está metida nisto. Agradeço a todos os que ouviram, à senhora professora que vai fazer um comentário e agradeço aos meus colegas, à doutora Graça, ao Dr. Caçul, ao Filipe Caldeira, tudo elementos que me têm ajudado nesta caminhada. E, portanto, com isto termino, senhora professora. Muito obrigada, Sr. Professor, por esta inspiradora conferência. É uma conferência que nos mostra como um percurso, um determinado percurso pessoal e profissional deu origem a tantos projetos que envolveram estudantes e que marcaram seguramente esses estudantes que intervieram nesses projetos. E gostaria, neste breve comentário que vou fazer, deixar algumas notas relativamente a esta intervenção e talvez destacar como primeira nota o facto de uma situação adversa se ter tornado numa oportunidade tão grande que generosamente favoreceu os estudantes. Portanto, como algo que impulsiona uma oportunidade, algo que inicialmente poderia parecer e pareceu seguramente uma adversidade, como é que se pôde transformar numa oportunidade e como é que essa oportunidade foi tão frutífera em termos de projetos que tiveram como foco principal os estudantes. E nós sabemos, trabalhamos quase todos no meio académico, somos quase todos professores, como é importante nos preocuparmos com o envolvimento dos estudantes no processo de ensino e aprendizagem. E, portanto, estes projetos foram formas de envolver os estudantes, de beneficiar a sua aprendizagem, de os tornar melhores profissionais, de os apaixonar pela sua profissão e de valorizar também a atividade académica e a atividade do ensino. Este projeto pedagógico foi com o qual começou a sua intervenção.
a saúde global, um projeto pedagógico, oportunidade extraordinária na esfera da lusofonia. Foi o projeto com que começou a sua intervenção e com o qual concluiu também a sua intervenção e mostrou-nos, numa partilha muito generosa, toda a sua vida académica e profissional, desde jovem estudante até agora, aquilo que eu não chamaria um fim de uma carreira, porque espero que tenha ainda vários projetos para concretizar, mas uma nova fase da sua carreira, que é a saída da universidade, mas não saída definitiva, espero, para continuar a desenvolver projetos que tenham como foco esta valorização da saúde e a valorização do conhecimento. Também me pareceu muito relevante todos os diferentes projetos que foi desenvolvendo e que tiveram um foco em diferentes áreas, quer na área do ensino, quer na área do património museológico e do património bibliográfico, que serviu para valorizar também e para preservar e difundir a história de uma profissão, a profissão do médico otorrino, e que é também um contributo para a sociedade poder conhecer melhor esta área profissional, esta área específica dentro da medicina. E também a abertura à sociedade, portanto, o permitir aos estudantes terem um contacto com realidades mais próximas daquilo que vai a ser a sua profissão, uma abertura à sociedade civil, ao contexto não hospitalar, que permitiu uma interação com um meio que não é único e exclusivamente o meio académico. Sabemos que é importante para a formação dos alunos, as aulas mais clássicas, mas também permitir-lhes estas experiências, que são experiências que alargam o seu campo de atuação e que, como vimos, nos foi aqui explicado, teve uma avaliação por parte dos estudantes muito positivas. E esse envolvimento dos estudantes também parece-me digno de nota. Portanto, todos os projetos que aqui foram falados demonstram um envolvimento dos estudantes. Os estudantes aderiram a estes projetos, o que penso que também faz parte do sucesso destes projetos, o facto de os estudantes aderirem, o facto de os estudantes compreenderem que estão a ser ouvidos, que se está a contar com a sua intervenção, com o seu trabalho, com o seu contributo e, portanto, isso faz com que se envolvam mais nas atividades e traz mais visibilidade para essas mesmas atividades e projetos. Muito obrigada e uma boa noite para todos.